Olá, meu nome é Elaine Malagoli. É um prazer estar aqui com vocês na primeira jornada de inteligência emocional para professores da Rede Performance de Educação. Eu sou professora já há 17 anos. Atualmente atuo com projetos especiais na área de inteligência emocional em uma universidade. E também dou treinamentos em company na área de gamificação e metodologias ativas. E hoje o tema que irei trabalhar com vocês é Design Thinking na sala de aula. É um tema que eu sou apaixonada, é uma abordagem na área de metodologias ativas e é a oportunidade que o professor tem de trabalhar o ensino socioemocional, que está na BNCC. Eu falo muito com os meus alunos, o conteúdo técnico, ele é muito importante, sempre será importante. E eles são contratados através do currículo. O currículo é importante. Só que eles são demitidos por falta de gerenciamento das emoções, por não saber se comunicar com as outras pessoas, por não saber lidar com as suas próprias emoções. Então, falta a esses profissionais as soft skills, que dentro das soft skills a gente tem criatividade, resolução de problemas complexos, isso tudo, essa ferramenta o DT oferece para o professor poder desenvolver para os seus alunos. E é uma ferramenta que pode ser utilizada em qualquer fase, desde a educação infantil até a universidade, não só na área educacional. Essa ferramenta não veio da área educacional, ela veio da área do design e foi adaptada para a área educacional, como pode ser a área médica, o setor de engenharia, vários setores utilizam essa ferramenta. Então vamos? Eu dividi o nosso tema em porquê, o que é, principais valores e fases. Nas fases, eu trago várias ferramentas para vocês e eu vou deixar disponibilizado pela Rede Performance essas ferramentas para vocês terem acesso e nas minhas redes sociais, tá? Por que utilizar essa metodologia? Eu gosto muito dessa frase. Quem tem a resposta a uma pergunta tem a solução para um problema? Pergunta e resposta. O aluno tem que saber o gabarito, ele tem que decorar o gabarito. Muitas das vezes o professor fica preso no gabarito. E nessa ferramenta, no DT, a gente não tem um gabarito. Você tem um problema e você pode ter várias soluções. O que eu acho interessante é que se uma solução não foi boa, testou, errou, ele pode utilizar outra solução. Não existe uma solução certa, ele vai testar, ele vai prototipar, ele vai escolher a melhor solução. E aí fica uma lição para os nossos alunos, que errar faz parte do processo de aprendizagem. A gente aprende com os nossos erros. E isso é interessante nessa ferramenta. Eu gosto muito de passar, esse slide eu passo aos meus alunos, as habilidades que serão essenciais ao profissional do futuro. O Fórum Econômico Mundial elenca essas 10 habilidades que serão essenciais. E todas essas habilidades a gente pode trabalhar no DT. Resolução de problemas complexos. É o que o DT trabalha. A gente não trabalha com problemas simples. Se for um problema simples, eu não utilizo essa ferramenta. Pensamento crítico, ele vai ter que pensar, ele vai ter que entrar na mente do sujeito que vai ser feito o problema e vai ter que analisar, será que ele pensa, será que ele está dizendo para mim o que ele quer de fato? Porque muitas das vezes o que a gente fala não é o que a gente quer. Então ele vai ter que analisar. Criatividade, ele vai ter que ser criativo. E criatividade não é um dom. Todos nós somos criativos. Pode olhar, toda criança nasce criativa. E essa criatividade vai se perdendo ao longo do tempo. Por que essa criatividade vai se perdendo ao longo do tempo? E eu acho interessante porque eles trabalham em equipe. E com a equipe fortalece esse senso de criatividade. Gestão de pessoas. Toda equipe tem um líder. Esse líder pode ser trocado durante o processo. E eles sentirem essa responsabilidade é muito importante. Colaboração. A gente tem colaboração
entre as pessoas do mesmo grupo e a gente pode colocar um grupo para colaborar com o outro. A gente não precisa de ter só competição dentro da sala de aula. A gente pode colocar um ambiente colaborativo, inteligência emocional. Eles vão ter que gerenciar as emoções. É um projeto, pode ser um projeto mais extenso, de longo prazo, e eles vão ter que trabalhar. Nem todas as pessoas são iguais, vão ter que conviver com as diferenças. Orientação e servir. Eles vão estar servindo a alguém, eles vão ter que ter empatia pelo próximo, eles vão ter que pensar como a outra pessoa sente, pensar como a outra pessoa pensa, sentir o que a outra pessoa sente, ter uma escuta verdadeira. Então, ele tem que ter orientação em servir, negociação, eles vão ter que negociar o tempo todo, negociar dentro do grupo, negociar inclusive as suas ideias, tá? Flexibilidade, adaptação. Muitas das vezes eles vão ter que abrir mão de uma ideia. Às vezes a gente fica preso a uma ideia e não escuta a ideia do outro. E aqui não, vão ter nós teremos várias ideias e o grupo vai escolher a melhor ideia para o caso concreto. Capacidade de análise, julgamento, julgar assim. Será que aquela pessoa está me dizendo o que ela quer de fato? Será que é isso que ela sente? Porque nem sempre a gente fala o que a gente quer. E nem sempre a gente quer o que a gente faz. E a gente vai ter que ter esse olhar dentro do DT. Capacidade de ter tomada de decisão. Ele vai ter que tomar uma decisão, ele vai ter que escolher um caminho. Então, dentro do DT, a gente consegue trabalhar essas 10 habilidades que serão essenciais ao profissional do futuro. E a gente pode começar desde o início, desde lá da educação infantil, já trabalhar essas competências com os nossos alunos. Então, o que o DT faz? Ele ajuda a promover a aprendizagem significativa, proporcionar o trabalho colaborativo, desenvolver a empatia e a criatividade. Olha, como a gente é contratado hoje, eu tenho uma empresa, né, na área de inteligência emocional, como eles contratam para a gente poder trabalhar a empatia dentro de uma empresa. Porque a pessoa entra com um currículo, as empresas já têm isso em mente. A pessoa entra com um currículo muito bom, mas não consegue ter liga dentro do grupo. Então é mais fácil hoje trabalhar a inteligência emocional do que ficar demitindo os funcionários. Então isso é trabalhado hoje de forma muito ampla. Comunicação, empatia, criatividade, outro tema que é muito levantado dentro do DT, e como a gente tem os alunos trabalhando juntos, isso fica muito mais fácil. Alinhar e engajar equipes. A gente tem que envolver as pessoas, vai ter que ter a fase das conversas, da entrevista, entender verdadeiramente o porquê, o que aquela pessoa quer de fato. Eu coloquei aqui essa escola Riverside, e se vocês quiserem pesquisar na internet, não vou falar sobre ela, mas ela foi criada por uma indiana, Kiran Seth, que ela tinha um filho que não gostava de ir para a escola, toda vez ele chegava reclamando. Ela é uma designer e ela criou uma escola com base no DT, tá? Então ela é uma escola com bastante inovação, criatividade e tem vários vídeos sobre essa escola na internet. Então fica a dica aí para vocês, tá? O que é o designer thinking? Ele é um modelo, uma ideia que serve para solucionar problemas complexos. Igual eu falei, problemas simples, você não utiliza o DT. Por meio de um olhar humano de uma forma mais criativa. É o olhar humano para uma solução, um problema humano. Tá? É sempre o centro do DT é o ser humano. Sempre, sempre. É uma forma de pensar. Não foi traduzido para o português. É você pensar como um designer pensa. Como que ele pensa? Primeiro ele observa, ele entra na mente da pessoa que ele está produzindo aquele serviço ou aquele produto. O que essa pessoa sente? O que ela fala? O que ela quer de fato? O que eu posso melhorar para ser útil para aquela pessoa? Então, primeiro ele observa. A maior fase que a gente vai verificar do DT
é a fase da observação e da interpretação de dados. Depois que ele observou, ele vai para a parte criativa, de cocriação. Depois ele vai experimentar, prototipar, experimentar, para depois ter um produto final. Então é isso que a gente faz com os nossos alunos, tá? Eu gosto muito dessa frase aqui, do Tim Brown. Todos deveriam pensar como design, mesmo não sendo da área. Ele é aplicado em qualquer área, em qualquer projeto complexo, vocês podem aplicar o DT. E é um pensar inovativo e criativo. Sempre que tiver inovação e criatividade, é a ferramenta ideal. Problema complexo, vai precisar de criatividade e inovação, é a melhor ferramenta. É a abstração do modelo mental utilizado há anos pelos designers para dar vida a ideias. Então, isso aqui, essa ferramenta, ela é utilizada desde a década de 70. Foi desenvolvida na Universidade de Stanford e veio para a área educacional mais assim, em 2009, que foi publicado um manual, tá, em inglês, e esse manual foi traduzido para português em 2011, ele é disponibilizado na internet, DT para educadores, vocês encontram ele livre, tá? Um manual livre de acesso. Então vocês podem pesquisar, ler, é super interessante. E aí, desde então, é uma ferramenta extremamente utilizada. Um processo que é idealizado para pessoas e que termina com uma solução feita sob medida para atender suas necessidades. Foi aquilo que eu falei, é de pessoas para pessoas e é feito com pessoas, não é a máquina que faz, é feito com pessoas para pessoas. E os valores, principais valores, empatia, colaboração e experimentação. Se eu não tenho esses itens, empatia, colaboração e experimentação, não é DT. Empatia, inclusive, é uma fase do DT, tá? Eu gosto muito dessa imagem, é uma pessoa dentro da outra, né? Uma mente dentro da outra, se cruzando ali. Empatia é sentir o outro, o coração do outro, é sentir o que o outro pensa. É você calçar o sapato do outro, ver o que ele está vendo, é sentir o que ele está sentindo, é saber o que ele quer e não fala, tá? Isso que é empatia. Não é simpatia. Simpatia é a imagem aí de baixo. Oi, sinto muito, mas assim, não é um sentir de fato a simpatia. Então, o DT tem uma fase de pesquisa que o aluno tem que aprender o que é empatia. E como a gente está precisando de empatia nesse mundo, né? Colaboração. Aprender a trabalhar em grupo, trabalhar em equipe. E um grupo ajudar o outro grupo. Isso é extremamente importante. Tá? É uma lição excelente que a gente deixa, um legado que a gente deixa para os nossos alunos. Trabalhar em colaboração, de forma colaborativa. Experimentação. Quem nunca cometeu um erro, nunca tentou nada de novo. Os alunos têm muito medo de errar, medo da crítica. E, gente, isso faz parte do processo de aprendizagem. Deixar isso claro para os nossos alunos, que o erro faz parte, é muito importante. E o DT faz isso. Existe a fase de experimentação. Não deu certo? Vamos mudar. Não deu certo? Vamos mudar. Existem várias ideias. A gente não precisa ficar preso a uma ideia. Isso a gente ensina os nossos alunos dentro do DT. E agora nós vamos para fases, tá? São 3 grandes fases: inspiração, ideação e implementação. A inspiração é a fase mais importante do processo, tá? É quando você lança o problema para os seus alunos. Tem que ser um problema desafiador. É como ele deve começar, tá? E é a fase que eu vou ficar mais tempo com vocês. Por quê? Se eu tivesse 1 hora para resolver um problema e minha vida dependesse da solução, eu gastaria os primeiros 55 minutos determinando a pergunta certa a se fazer. E uma vez que eu soubesse a pergunta, eu poderia resolver o problema em menos de 5 minutos.
Então, a gente vai ficar mais tempo na fase da inspiração, na fase que o aluno tem que descobrir qual a pergunta que ele tem que fazer para criar. Então, essa é a fase mais importante. Então, vamos aqui. Eu coloquei essa imagem aqui porque eu trabalho em pé, tá? E trabalhar em pé com os alunos é muito melhor. Se você quiser trabalhar na mesa, os alunos vão trabalhar em pé na mesa. Eu utilizo muito mapas, post-it. Eu gosto de colocar os mapas na parede, o aluno vai colando, tá? Faz toda a diferença. Parede é bom que o aluno vê ele o todo. Então, e o post-it é bom porque colocou em um local, mudou de ideia, a gente não pode ficar preso a uma ideia, ele coloca em outro e assim vai. Então, vamos lá. Inspiração, que eu falei que é a fase mais importante. Definir o problema, tá? Como que a gente define um problema? Professor, você pode levar um problema para a turma pode sugerir um problema, você pode pedir que eles façam um diário do que eles gostariam que existisse e vocês discutirem isso na sala de aula, tá? Eu coloquei aqui um mapa de votação. Vocês podem levar várias questões de investigação. Eu coloquei aqui, ó, várias questões: engajamento da família, engajamento dos alunos, escola e comunidade, tá? Coloquei temas voltados para professores. E aí os alunos vão fazendo uma votação. Dentro do tema, vamos supor que eles escolheram, ó, passo seguinte, formulação de um problema em conjunto. Vamos supor que o tema escolhido foi engajamento dos alunos. Escolher o engajamento dos alunos, dentro do engajamento dos alunos, eles escolheram esse problema: como melhorar o engajamento dos alunos no ambiente virtual. Então, esse grupo vai trabalhar com esse problema: como melhorar o engajamento dos alunos no ambiente virtual, tá? Então, esse vai ser o problema escolhido pelos alunos. E aí, qual é o segundo passo? O segundo passo está aqui, ó, entendimento do tema. Aí você pode utilizar tanto o mapa de ambiente como o mapa de dúvidas, certezas e suposições. Ó, o mapa de ambiente é esse que está aqui, onde quais são os problemas que são referentes ao tema, como melhorar o engajamento dos alunos no ambiente virtual. Quais são os problemas enfrentados, o que gostaria que existisse, coisas que poderiam ser melhoradas. Ali já pode surgir algumas ideias e soluções. É preliminar, é o primeiro contato com o tema, tá? Então pode colocar aqui, por isso que eu uso os post-its, porque ele pode pensar que é um problema, daqui a pouco ele acha que são coisas que poderiam ser melhoradas, e assim vai. Então, aí eu posso trabalhar com esse mapa e eu coloquei esse outro para vocês. Dúvidas, certezas e suposições. São dúvidas temporárias, porque ele vai depois pesquisar sobre essas dúvidas. E certezas provisórias. O que é certeza, na frente pode virar uma incerteza, tá? E suposições. Ele não sabe se é certeza ou se é dúvida. Tá ali, então ele coloca ali. Isso aqui tudo ele vai pesquisar, tá? Vai fazer um trabalho de campo. Então, qual é a terceira fase? A terceira fase é a 3 aqui, ó, stakeholders. Qual que é o público-alvo? Eu escolhi esse problema para vocês, como melhorar o engajamento dos alunos no ambiente virtual. O público-alvo são os alunos. Eu quero melhorar o engajamento de quem? Dos alunos. Quais são os sujeitos diretos envolvidos? Os professores, tem a direção, a coordenação. Indiretos, eu posso colocar aqui a família, tá? Então, eu vou ter várias pessoas envolvidas dentro de um problema. E eu vou ter que fazer pesquisa com todos os sujeitos envolvidos no processo, tá? Então, eu faço pesquisa. E como eu faço essa pesquisa? A pesquisa, para vocês terem um norte, eu coloquei aqui, que vou disponibilizar para vocês, o mapa da empatia. O que essas pessoas sentem e pensam? Bom, quando o aluno está lá na casa dele, assistindo a aula do professor, o que ele pensa, o que ele sente? O professor, quando ele está dando essa aula, o que ele pensa, o que ele sente, o que ele ouve dos seus alunos, o que ele vê, tá? O que ele diz, o que ele não diz e gostaria de dizer, tá? Como que fica a coordenação, a direção e a família? O que essa mãe ou esse pai que está lá em casa, eu estou acompanhando minha filha, tenho uma filha de 8 anos,
O que essa mãe aí sente em casa e pensa, tá? Dessa aula. Então, os alunos terão que fazer essa pesquisa, tá? Então, faz a pesquisa com público-alvo, sujeitos diretos e sujeitos indiretos. Uma vez que eles fizeram essa pesquisa, eles vão triangular a pesquisa. Então, eles vão descobrir o que as pessoas pensam, ouvem, dizem, fazem, de fato. Será que elas falaram tudo o que elas pensam? O que não foi dito que eles gostariam de ter dito de fato, tá? Eles vão ter que ter empatia nesse momento. Por isso que eu coloquei ali o mapa da empatia. Eles vão ter que criar um rapport com o entrevistado. Eles vão ter que ouvir mais do que falar. Falar, gente, numa entrevista é 20%, 80% é escutar e olhar. Olhar as reações de uma pessoa quando você faz uma pergunta, ela franziu a testa, ela sorriu. Qual foi a reação? Ah, você franziu a testa por quê? O que você sentiu quando você me deu essa resposta? Então, você já ensina os seus alunos o que é uma comunicação verbal e uma comunicação não verbal, tá? Então, essa fase, então eles irão pegar todas aquelas pesquisas e irão tabular aquelas pesquisas, tá? De que forma? Eles irão criar um personagem, tá? Então, eles analisaram todas aquelas pesquisas. Olharam o nosso problema. Como melhorar o engajamento dos alunos no ambiente virtual? Eles conversaram com alunos, com os pais, com os professores, coordenadores de direção. Analisaram todas as entrevistas e eles decidiram o seguinte: bom, para melhorar o engajamento dos alunos, eu tenho que fazer algumas propostas para os professores. Então, a minha persona vai ser os professores. Tá? Então, ele vai criar um personagem aqui para os professores. Então, aquela ideia criativa, inovativa, vai surgir para os professores. Eles podem pensar diferente. Não, eu tenho que mudar a direção, a mentalidade da direção da escola, tá? Esses professores estão precisando de outras coisas, de treinamento, melhorar a tecnologia, de criar uma outra metodologia, uma metodologia de aula. Então, tem que melhorar a coordenação. Mas vamos supor que eles escolheram os professores. Então, eles vão criar um personagem. Tem um nome. Nome é masculino ou feminino? Qual foi a média? Foram mais homens ou mulheres pesquisados? Ah, mulheres. Então, é uma personagem do sexo feminino. Característica principal. Vão olhar todos os mapas. Qual foi a característica que é similar em todos os casos? Ou quase todos? Motivador principal. Qual a idade média? O que essas pessoas pensam e sentem? Quais são as principais dores desses professores? Quais são as necessidades desses professores? O que esses professores falam quando eles estão lá na casa deles? O que eles fazem? Como que é esse trabalho de preparação dessas aulas virtuais? Tá? Então, eles vão fazer toda essa programação nesse mapa da persona, do personagem. E ali eles já vão colocando. Se surgiu alguma ideia, colocou post-it ou anotou. Surgiu uma ideia, já vai colocando. Depois dessa fase, faz uma declaração sucinta. Então, o usuário, tá? Eles vão colocar ali o usuário, a descrição do usuário. Esse usuário precisa de quê? Esse professor está precisando de quê? E o seu problema? Um problema curto, tá? Com base lá nas dores, nas necessidades, eles vão formular um problema. E aí a gente encerra essa fase, que é a primeira fase. Olha aqui, estou voltando para vocês. Ó, começa com a definição do problema e termina com a declaração sucinta. E a gente vai para a fase da ideação. Ideação é a fase da cocriação. O que é cocriar? É criar com, né? Com. Então vamos lá. Primeiro tem a fase das ideias, vão surgindo as ideias, são várias ideias. Como que a gente faz isso? Antes, eu já falo com os meus alunos. Regras de ouro.
Não pode dizer não à ideia do outro. Sem julgamentos, todos no grupo têm algo a crescer. Não existe ideia tola. Eu já até faço uma limitação. Se eu tenho 5 alunos por grupo, eu vou querer pelo menos 5 ideias de cada um. Então, aí eu vou ter o quê? 25 ideias, tá? Vão ter ideias iguais, não tem problema, mas eu quero 5 ideias de cada um. E aí, o que os alunos vão fazer? Lembra lá na persona que eu tenho ali ideias criativas, inovadoras e exitosas? Eles vão colando ali essas ideias. Se já tem ideias ali coladas, eles vão colocar mais 25 ideias, tá? Vão colocar ali mais 25 ideias e eles vão analisar todas as ideias que foram colocadas. E eles vão escolher, vamos supor aí, 10 ideias melhores, as 10 melhores ideias. Vão escolher as 10 melhores ideias e vão trazer para cá, ó, para classificar as ideias. Ideias com voto, tá? Então cola ali ou escreve quais são as ideias com voto, tá? E dessas ideias com voto, eles começam a classificar. Essa ideia é de pequeno esforço, pequeno impacto, mais esforço, mais impacto. O ideal, gente, todo DT, a ideia tem que ser o quê? De mais impacto. São ideias inovativas, criativas, então tem que causar impacto, tá? O ideal é mais impacto e menos esforço. Mas se o aluno quiser fazer uma com mais impacto e mais esforço, não tem problema, tá? Então aí ele vai colocar ali as ideias e aí o grupo vai escolher o que vai ser prototipado. É eles que irão escolher, não é o professor, tá? Eles que irão escolher, porque depois eles irão testar. Se não funcionou, ótimo, aprenderam com o erro. Tem outras ideias ali, eles podem testar outras ideias. Então tá ali, ó. Prototipou. Pode ser através de sucata, encenação. Eu uso muito Lego, tá? Eles trabalham muito com Lego. O que vocês quiserem, tá? Criou ali, prototipou, tem que ser ideia que possa prototipar, tá? E depois essa ideia vai ser testada. Eles podem testar, apresentar numa feira, apresentar para um grupo de especialistas, fazer um momento na escola para essa apresentação. Aí o professor que escolhe, tá? Depois dessa fase de testar, existe a evolução. Eles vão verificar o que funcionou, o que pode ser melhorado, quais foram as dúvidas que surgiram, quais são as ideias novas, porque pode ser melhorado, a gente aprende com os erros, tá? Então, eles podem ter ideias para melhorar. O que eu acho muito interessante é que o aluno aprende com o erro, tá? E ele sabe, e fica uma grande lição para eles, que sempre a gente pode melhorar. E o que eu acho interessante é que o problema vira uma oportunidade, tá? Então, eles vão trabalhar com o problema, e o Tim Brown fala isso muito bem. Você pega o DT e transforma o problema em uma oportunidade. Eu vejo isso muito no curso aqui de engenharia que o meu marido trabalha. Ele pega os alunos do primeiro período e já começa a fazer esses projetos. São projetos maravilhosos, tá? Ele inscreve depois os alunos em vários projetos de pesquisa e eles acabam criando startups, gente, alunos de primeiro período de engenharia, tá? Criando startup com projetos lá do primeiro período de engenharia. São coisas, assim, extremamente interessantes, tá? Tem essa ferramenta aqui, que é o duplo diamante, que é um resumo do que foi falado, tá? O início com o problema, exploração do problema, que é a fase da pesquisa, da interpretação do problema, porque às vezes a gente pensa que o problema é um, mas no decorrer das pesquisas, a gente verifica que o problema é outro. A gente acha no início que o sujeito é um, no decorrer das pesquisas, a gente entende que o sujeito é outro, tá? Cocriação, experimentação, protótipo, aí tem teste e tem a evolução. A fase de teste é importante, evolução também. E não esqueçam que o Design Thinking parte do princípio de que podemos fazer a diferença em um processo para alcançar soluções novas e relevantes que criem impacto positivo. Sempre tem que ter um impacto positivo.
Permitir acreditar em suas habilidades criativas em um processo que transforma desafios difíceis em oportunidades. Eu falei com vocês, startups que são tiradas assim de projetos maravilhosos criados através do DT. E eu concluo com essa frase de Paulo Freire: ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua criação. E eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês. Deixo as minhas redes sociais. Caso tenham alguma dúvida, podem fazer perguntas. Eu estou à disposição de vocês. E um grande abraço e muito obrigada.